tarde a todos e todas. Essa é mais uma live do Aprende em Casa. Queria agradecer muito a todo mundo que está aqui com a gente, quem vai nos assistir depois. Hoje estamos recebendo aqui o Márcio Zeppelini, que é da editora Zeppelini. Ele é comunicador, tem vários livros publicados, e é da Rede Filantropia. E eu quero saber várias coisas dele, porque ele é um empreendedor nato, e quero a dica dele. Além disso, gente, ele largou São Paulo, foi morar em Balneário de Camboriú, ali na praia. Olha que troca! Então, Márcio, bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agora nos conte. Fale Eu que agradeço. de você. Eu que agradeço aí a oportunidade, sejam todos bem-vindos aí. Vamos lá, vamos contar um pouquinho. De fato, eu tenho uma veia empreendedora nata, né? Eu já de moleque eu lia meus gibis e depois eu ia e vendia os gibis para poder comprar outros gibis, né? Então eu já tinha essa veia empreendedora já desde pequeno mesmo. Abri meu primeiro CNPJ com 17 anos, fali ele com 20. E essa falência com 20 anos foi uma das coisas melhores que aconteceram na minha vida, apesar de ter sido muito ruim naquele momento. Mas depois eu fui entender que foi ali uma grande escola para mim, né? E tudo que aconteceu depois disso tinha muito o aprendizado de ter passado por um erro, por uma falha, por um insucesso. Então, eu acho que o insucesso faz parte, na verdade, do sucesso, né? Sim. O Michael Jordan fala muito isso, né? Ele fala assim, olha, eu não vou saber os números que ele fala aqui, mas ele fala assim, olha, eu já errei 900 e tantos lances livres, eu já perdi tantos campeonatos, eu já vi, só que eu precisei de tudo isso para conseguir ter conquistado tudo que eu conquistei, né? Todos os números bons dele, que é o que é lembrado, né? Mas para você conseguir o sucesso na sua vida, você obrigatoriamente precisa errar, você precisa falhar, você precisa aprender muitas vezes na dor, né? Porque de fato isso que faz o desenvolvimento da pessoa, isso que faz o crescimento da pessoa. Então a pessoa não pode jamais desistir porque errou, porque teve um insucesso, né? Então foi o meu caso, né? Então eu abri, apesar de todos os conselhos dos meus pais, dos avós, você é muito novo, abrir uma empresa com essa idade e tal, abri, e já era uma editora, eu abri uma editora com 17 anos, mas inexperiência, ainda muito moleque, nesse meio tempo também nasceu minha filha, né? Você conheceu a Tamara, hoje ela mora na Austrália, e aí, assim, né, tendo que lidar com a paternidade muito cedo e com o empreendedorismo muito cedo. Aí uma das coisas não deu certo, ainda bem que foi a empresa, né? Que minha filha tá tudo certo. Mas hoje se percebe na administração que falir o negócio é muito bom, porque você se fortalece e você recomeça de outra forma. Então, isso hoje a literatura é diferente. E também tinha uma questão nessa época que os pais falavam muito, achavam que os filhos não tinham que experimentar, né? E hoje a gente percebe que tem que experimentar. Então, é legal isso. Experimentar e experimentar o ruim também, né? Porque muito do desenvolvimento, muito do que acontece de bom, acontece depois de uma crise, depois de uma tempestade, né? Então a gente tem uma característica de que o ser humano não, muitos seres vivos, justamente na falta
no problema, na guerra, no risco, no medo, nessas coisas, nesses sentimentos ruins que a gente bota a nossa cabeça para pensar de como sair daquilo. E é nesse momento que a gente está pensando em soluções para sair dessa situação ruim, é que a gente cria situações, oportunidades para que a gente cresça num tempo posterior. E eu dou diversos exemplos disso. Isso acho que, inclusive, a gente pode tomar como aprendizado essa própria pandemia, né? O mundo, sempre depois de uma grande catástrofe, ele teve um longo período de crescimento social, crescimento econômico, crescimento humano mesmo, de relacionamento humano. Então, um exemplo, as grandes guerras, né? As duas grandes guerras tiveram logo depois, períodos de crescimento, em especial a Segunda Grande Guerra, que terminou em 1945, e a gente teve depois o grande boom econômico mundial, que praticamente todos os países do mundo passaram a ter crescimento econômico acima do normal por longos anos. Nos anos 70 ainda tinha bastante reflexo do crescimento em função da crise que teve na Segunda Guerra Mundial, né? Depois veio o crash da Bolsa, veio a crise do petróleo, tudo mais, que acabou estagnando esse crescimento. Mas olha só, né? Depois de uma coisa ruim, extremamente ruim para o mundo, veio um tempo de bonança muito grande. Aqui perto, né? Como a Sandra já falou, eu estou morando em Balneário Camboriú. Aqui perto tem uma cidade do qual nos anos 80, início dos anos 80, se eu não me engano, 82 ou 83, eu não tenho certeza se é 82 ou 83, teve uma grande enchente na cidade, a cidade ficou totalmente destruída, muitos perderam vidas, perderam casas, perderam tudo que tinha, perderam emprego, perderam empresa, perderam plantação, perderam autoestima, né? Queriam sair da cidade, queriam ir embora. E para resolver isso, um grupo de empresários, junto com o então prefeito na época, se reuniram e falaram, vamos criar uma festa, uma grande festa para voltar a alegria dessas pessoas, né? Já sabe que cidade que eu estou falando? Já, Blumenau. Eles criaram a Oktoberfest em 80 e pouquinho, 84 acho que foi a primeira, 84 ou 85 foi a primeira versão da festa. E hoje, olha só, a cidade vive em função da Oktoberfest, né? O turismo, a economia, os eventos, a Vila Germânica ali, ela não funciona só em outubro, ela funciona o ano inteiro. Então, assim, a cidade ficou mundial. É uma cidade que ela é a capital nacional da cerveja, porque é a cidade onde tem mais micro cervejarias do Brasil. Então, olha só o que uma enchente fez a transformação da cidade, né? Então, assim, as coisas ruins, elas precisam ser olhadas pelo viés, pelo lado meio cheio do copo. A gente precisa olhar isso. Tudo na vida, tudo. Sandra, tudo que você pensar, tudo que acontece com a tua vida, você pode ter certeza que tem algo bom para você tirar de proveito, para você tirar de aprendizado, para você se desenvolver, para você mudar, né? As atitudes estão aí, né? De você parar para pensar naquilo que está acontecendo e falar, bom, eu não quero mais que isso aconteça comigo, então como é que eu faço, né? Vou dar um outro exemplo. Em 2009, eu perdi meu pai de uma forma bastante repentina, né? Foi um ataque do coração fulminante. E novo, ele tinha 70 anos, não bebia, não fumava, teoricamente tinha uma vida saudável. E enfim, e com a morte a gente não tem o que fazer, né? É a única coisa na vida que a gente não consegue reverter.
Então, eu não conseguia simplesmente falar, não quero mais que isso aconteça, não quero que meu pai morra. Não, já foi. Do passado a gente não pode mudar, Deus quis assim. Mas aí passado o tempo de luto, eu falei assim, o que eu consigo tirar de aprendizado disso, né? Eu não consigo mais trazer meu pai de volta, mas eu consigo pelo menos fazer com que a minha vida fique melhor para que minhas filhas não passem por isso, né? Minha filha mais nova estava na barriga da mãe ainda quando meu pai faleceu. Então, eu falei, eu não quero que minhas filhas passem por isso. Então, a partir de então, desde 2009, eu passei a fazer check-up todo ano, passei a fazer exercício físico. Não sou nenhum atleta, tá? Porque eu não gosto de fazer. Mas, assim, sabe, hoje eu já fui dar uma caminhada na praia, logo cedo, naquela praia linda de Balneário Camboriú, na areia, só para causar uma invejinha aí. Fui ali, sim, dei uma boa caminhada lá, tá bem quente hoje. Andar de bike de vez em quando, enfim, não sou um atleta, mas eu percebi a importância de fazer exercício físico, porque meu pai, a gente tentou descobrir, né, tentou encontrar o problema, o porquê que ele nos deixou, mas as coisas que a gente achou, uma é que ele não gostava de ir em médico, outro que ele não fazia atividade física e outro que ele era extremamente estressado, né? Qualquer coisinha, assim, cair um copo de vidro no chão já era motivo para fazer um escarcéu. E essas três coisas, a partir de então, eu nunca fui uma pessoa nervosa de estourar e tal, mas eu passei a fazer a coisa totalmente contrária nesses três quesitos do meu pai, né? Passei a ir no médico todo ano, passei a fazer uma atividade física e passei a controlar totalmente o meu estado de raiva, de humor, né? de mau humor, para ser o mais zen possível, o mais tranquilo possível, porque eu acho que essa é um dos segredos aí da longevidade, né? Então, mas só voltando um pouquinho, que eu acabei me alongando, mas é justamente nesses erros, nas coisas ruins, é que faz a gente se transformar, faz a gente conseguir enxergar que existem pontos para a gente melhorar na nossa vida e no nosso estilo de vida, no nosso jeito de pensar, etc. E por causa da editora, você criou a filantropia? Foi uma consequência? Olha só como essa resposta tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco. Eu tive minha primeira editora, fali, fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar na Associação Paulista de Medicina como CLT. Foi um período muito gostoso da minha vida, porque me deu uma certa paz financeira, principalmente. Mas ali aconteceram duas coisas. Quando eu percebi que a minha passagem pela Associação Paulista de Medicina foi importante por dois motivos. Primeiro, porque eu entrei no mundo científico, né? Na editoração científica. E a minha editora, que está fazendo 20 anos hoje não, esse ano está fazendo 20 anos, é uma editora especializada em revistas médicas científicas. Tá? Na verdade, técnicas e científicas, a gente começou só com a área médica, mas hoje a gente já tem revista de engenharia, revista de psicologia, enfim, tem algumas outras áreas acadêmicas aí. E uma outra, essa foi um dos motivos que eu agradeço o universo de ter me colocado ali naquele lugar, e você vê como não existe um degrau desconexo do outro, né? Eu precisei ter uma editora, fechar essa editora para poder chegar ali, né? E chegar onde eu estou, indo degrau por degrau. E outra coisa que aconteceu, que também partiu de uma tragédia, o meu chefe lá na Associação Paulista de Medicina era um grande amigo meu, na verdade, se tornou, eu conheci ele na APM, e
virou um amigão de viagem, de happy hour, etc. E teve uma tragédia com ele em 96 ou 97. 96 foi quando eu entrei na PM. Em 97, a filhinha dele faleceu afogada. Foi uma tragédia, foi nossa, Deus nos acuda ali e tudo, e passou um tempo de luto ali, esse meu amigo me chamou e falou: Márcio, você me ajuda a buscar alguma entidade para eu ajudar, porque assim, eu despendia muito tempo com a minha filha, despendia dinheiro, né, agora vai chegar o Natal, eu tenho dinheiro para comprar presente para ela, mas eu não tenho mais ela para receber os presentes. Então ele quis pegar essa energia, esse dinheiro que ele investia nela e canalizar para uma entidade. E eu não entendia patavina, nunca tinha pensado em ser voluntário, em ser filântropo nem nada. Comecei, né? E a gente começou a procurar e a gente encontrou uma entidade bem carente lá no extremo sul da capital ali de São Paulo. E ali começou a minha trajetória no terceiro setor. Né? Eu comecei a me envolver com aquilo, comecei a gostar, comecei a fazer as festinhas. Depois, quando eu vi, eu já estava envolvido com a administração da entidade, já estava envolvido com captação de recursos da entidade. E aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, mas eu não entendo isso. E eu só com a minha visão de empreendedor, né? Falei assim, não, eu acho que isso aqui tem alguma coisa errada. Fui tentar procurar alguma coisa no mercado, né? Não tinha, naquela época, não tinha livro, não tinha site, não tinha... né? As entidades, você pode ver que todas elas começaram ali nos anos 2000, né? Entre 2000 e 2002. A Instituto Filantropia começou em 2002, a BCR começou em 2001, o GIF começou em 2000, é tudo por ali. Ou seja, antes de 2000, o terceiro setor era aos trancos e barrancos. Santa Casa, né? Era as Santa Casa, Santa Casa, exatamente. Né? As APAES, né? Enfim. E aí foi quando veio a ideia de, como eu sou da área de comunicação e em especial publicações, né? Em especial revista, né? Que é o que eu gosto. As pessoas falam, publicação... Não, eu não gosto de publicar livro. Não, eu gosto de publicar revista, né? Então, aí a gente fez, a gente criou em 2002 a revista Filantropia, que inicialmente era um projeto da área de responsabilidade social da própria editora, né? A gente começou investindo muito dinheiro na revista e investiu por 10 anos, de 2002 a 2012, mais ou menos, no final de 2011, mais ou menos, a gente colocou bastante dinheiro na revista Filantropia para fazer ela funcionar. E aí veio, mais uma vez, né? Olha as crises criando coisas boas depois. Veio uma crise muito forte na editora, né? A gente teve um problema sério financeiro ali, quase por muito pouco a gente não teve que fechar as portas, mas conseguimos resistir, graças a Deus superamos essa fase. Mas foi um momento que meu irmão, que é meu sócio na editora, chegou para mim e falou assim, Márcio, eu sei que é tua menininha dos olhos aí, tua paixão, mas a revista Filantropia, infelizmente, a gente vai ter que parar de fazer, porque não tem como a gente investir numa coisa que é distribuído gratuitamente, sendo que a gente não está conseguindo nem tirar nosso próprio salário, né? Não está conseguindo pagar funcionário. Então, a gente, naquele momento, teve que tomar a triste decisão de falar a revista Filantropia vai ter que deixar de existir. E naquela noite, naquela semana, eu não dormia direito, e foi até na noite do meu aniversário, dia 19 de agosto de 2011, eu tive uma insônia pensando na revista Filantropia e falei, não, eu vou montar um Instituto Filantropia, né, que na verdade
as ações da Rede Filantropia que a gente fala começaram em 2002 com a própria revista, depois veio a Diálogo Social, veio os eventos, o evento da BCR, que fui eu e junto com o Stravinsky montamos, enfim. Mas o CNPJ do Instituto Filantropia só aconteceu em 2012, por conta dessa minha noite mal dormida, e falei, não, eu vou montar esse instituto para fazer a revista Filantropia sobreviver. Né? A gente vai ter que correr atrás de algum jeito de fazer ela se pagar né? E dar um jeito. E assim foi, aí estamos aí, né? Cada hora com um desafio novo. Agora o desafio é da Covid, né? Não, e você, um pouco do que você fala, da atitude, né? Que esse é o tema da gente, atitudes e invenções, né? As atitudes que você tomou para dar a volta no momento de crise, que eu acho que isso aqui é muito importante, a gente falar para as pessoas, que as pessoas acham que as coisas caem do céu, tem sorte, né? E, na verdade, não é isso, é você também aproveitar o momento, aproveitar no bom sentido, para olhar aquela situação e pensar numa saída que possa, inclusive, ajudar as outras pessoas. E que eu acho que essa virada que você fez com o Instituto foi muito legal, porque eu acho que vocês fazem eventos ótimos, fazem várias palestras, vários parceiros, e faz a diferença no mercado do terceiro setor, né? Mas como é que você enxerga isso hoje? Essa atitude, olhando para trás, você acha que foi um insight ou realmente era uma coisa que você queria que aquilo de alguma forma perdurasse e tivesse um rumo? A atitude, ela é uma consequência do momento que você vive, né? É o motivo para a ação, né? Motivação, motivo para a ação. Tá. Né? Se eu perguntar aqui se você consegue levantar um portão de 400 quilos, 500 quilos, você vai dizer que não consegue. Concorda comigo? Sim. Agora, se pensa na pessoa que você mais ama na vida, seja um filho, a mãe, o irmão, sei lá, e de repente um portão de 500 quilos caiu em cima dessa pessoa. Você levanta ou não levanta esse portão? Levanta o portão. Levanta. Você levanta esse portão, porque você tem um motivo real. Na verdade, você sempre teve a capacidade de levantar o portão, mas você nunca teve um motivo. Vou levantar um portão de 500 quilos para quê? Né? Chama um guincho. Né? Agora, se tem uma pessoa, se a minha filha está embaixo do portão, eu vou levantar esse portão com um braço só até, se for preciso. Então, para tudo na vida, a gente precisa ter motivo. Né? Inclusive, existe uma técnica de planejamento que é o que se dá muito nas escolas de administração, nas faculdades em geral se aplica muito a tecnologia, a metodologia SMART, né? Que é aquela metodologia que você faz algumas perguntas, né? O que, quando, quanto, como e por quê. E a pergunta mais importante que você faz num planejamento é o porquê. Porque é um motivo, né? Então, vou dar um exemplo prático de motivação, né? De motivo para a ação. E isso pode mudar até um pouquinho a cabeça de vocês no sentido de frustração quando algo não dá certo. Então, se você pensa, vou fazer um churrasco para os amigos da faculdade, né? Isso é o quê? Né? O que eu vou fazer? Então, eu estou fazendo um planejamento, vou fazer um churrasco para os amigos da faculdade, tá? Então, já tenho o quê na minha cabeça. Quando? Vai ser domingo que vem. Quanto? Quanto eu vou precisar quantificar aquilo lá? Eu quero mais ou menos uma turma de 30 pessoas, então vai ter que ter, sei lá, ali 15 quilos de carne, vai ter que ter tanto de cerveja, tanto de refrigerante, de água e tal. Então, você vai quantificar aquilo. Quando? Não, quando eu já falei. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar
Vou criar um grupinho do WhatsApp, vou chamar a galera, tal, e peço para adicionar quem eu não tenho, tal, e vou pedir para fazer um rateio, cada um traz a bebida, enfim. Você vai criar toda a metodologia de como vai ser o churrasco. Como você vai convidar, como vai acontecer, como vai ser financiado, etc. É tudo como da coisa. E aí tem a pergunta-chave, que é o porquê. Por que eu quero fazer um churrasco para o pessoal da faculdade? Porque eu quero rever os amigos, faz 10 anos que a gente não se vê, desde a última festa faz 10 anos, porque teve gente que já teve filho, eu quero conhecer os filhos, eu quero ver as fotos, vou pedir para eles trazerem as fotos das viagens que a gente fez, enfim, quero dar as risadas que a gente dava na época de faculdade, relembrar algumas piadas, enfim, você tem ali um conjunto de porquês que você quer fazer aquele churrasco. Muito bem. Aí existe uma outra coisa que tem na metodologia de planejamento que se chama FCS, Fator Crítico de Sucesso. Daqui a pouco eu volto um pouquinho a falar sobre isso. Mas o que é o fator crítico de sucesso? É tudo aquilo que pode dar errado, né? E quando você não faz um bom planejamento, você esquece do fator crítico de sucesso. Então, você planejou tudo certinho, né? Você convidou as pessoas falaram que vão, carne comprada, cerveja está gelando, tal, não sei o que lá. De repente, muda o tempo, cai um temporal, alaga toda ali a área da churrasqueira que você ia fazer, chega no domingo, que é o dia do evento, está tudo molhado, não tem a menor barro, não tem a menor condição de fazer um churrasco ali. O que você faz? Você cancela o churrasco? Sim ou não? Procuraria outro lugar para fazer. Procura outro lugar para fazer. Vamos no Habib's comer esfirra, sei lá. Vamos qualquer botequinho de esquina, arruma um pé. Isso, né? Eu estou falando antes da Covid, né? Porque nem o churrasco poderia fazer. Não, eu acho que vocês entenderam essa parte. É. Aí vai ali no botequinho da esquina, pega um espacinho lá e tal, e pede uma porção de batata frita lá e aí você reúne as pessoas e no final da noite você deu risada, você conheceu o filho daquele amigo que nasceu, você relembrou as histórias, você reviu as pessoas que 10 anos atrás você não via. E aí eu pergunto, o teu planejamento deu certo? Deu. Deu. Eu revi. Você teve que se reinventar ali, mas o teu objetivo, o teu porquê daquela ação foi cumprido. E você não se frustra, porque o porquê foi cumprido. Talvez você queria que tivesse diferente, sim, como você tinha planejado. Mas talvez, se você tivesse pensado nos fatores críticos de sucesso antes, muito provavelmente você teria talvez tido um plano B melhor do que ir no botequinho da esquina ali, improvisado e tal, porque você já ia ter previsto, olha, se chover, eu vou já colocar uma lona no dia anterior aqui para não molhar aqui a grama, para não virar barro e tal. Você entende? Então, quando você faz um planejamento, eu costumo dizer, inclusive, que é o único momento da vida que você pode e deve ser extremamente pessimista. Uhum. Nesse momento que você está fazendo planejamento, está criando uma ação ali, o que pode dar errado? Quais são os fatores críticos que podem levar ao insucesso daquele empreendimento que você está criando? E aí você vai ser pessimista. Aí se chover, aí se acabar a luz, aí se o carvão acabar, aí se a cerveja acabar, e se alguém passar mal. Você vai colocar todos os poréns e você vai criando planos B, C, D para cada um deles, para cada problema que der. Normalmente, a lei Murphy diz o seguinte, né? Quando você tem o step furado, o step tá murcho, vai furar o pneu do teu carro. Né? Ou você tá sem step, vai furar o pneu do teu carro. Quando tá tudo lá revisadinho, bonitinho, você tá com o macaco certinho, todo o equipamento, não fura o pneu. Não, né? Normalmente, quando você tem os planos B e C na tua cabeça, o plano A funciona certinho, redondinho. Né? Então,
Então, assim, a atitude, voltando à tua pergunta, tem muito a ver com o motivo para a ação, né? Então, é muito importante você perguntar sempre por que você está fazendo aquilo. Qual que é a razão de eu fazer, seja no teu trabalho, seja no teu casamento, seja com seus filhos, seja numa viagem, não importa. Qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, perguntar sempre o porquê que você está fazendo está tomando aquela atitude. Então, e aí, já que você falou que gosta de editar as revistas, como é que foi o passo seguinte para escrever livros? Além de ser palestrante, né? Que isso aí é um viés aí, né? Então, até você falou, você me deu um upgrade aí no meu currículo como autor de vários livros. Não sou autor de vários livros, não. Eu tenho um livro de comunicação que é um livro de comunicação para o terceiro setor, e eu tenho os livros de inspirações. Na verdade, são pequenos livretes que eu até tenho voltado a escrever essas inspirações. Que é justamente esses devaneios que eu tenho na vida, eu tento traduzir em pequenos textos, né? Como eu disse, eu gosto de editar revista. Por que eu gosto de editar revista? Porque eu gosto de ler revista, eu não gosto de ler livro. Isso eu já confesso aqui, não sou um bom leitor de livro, não. Eu acabo não focando, né? Minha cabeça tá pensando em outra coisa, de repente eu li 2 páginas e eu não sei exatamente o que aconteceu naquelas 2 páginas. Eu gosto de coisas com começo, meio e fim. Não gosto muito dessas séries longas aí que você fica em temporadas e tal, não sei o que lá. Tem uma ou outra que a gente acaba entrando, né? Assim como tem livros que eu já li, gostei, enfim. Tem livros que eu tenho ainda, que está na minha prateleira para eu ler ainda, enfim. Não é que eu não leio nunca, né? Não é que eu não assisto série também, mas eu prefiro muito mais um filme com começo, meio e fim e eu vou dormir e acabou sabendo se é bom ou não o final, do que ficar esperando o outro dia de eu ter tempo para assistir mais um capítulo. Não é comigo isso. Então nessa linha também eu acabo escrevendo as inspirações, que são pequenos textos baseados muitas vezes em fábulas ou em metáforas que eu capturo na internet, pego aquela história e a partir daquela história eu desenvolvo toda uma linha de pensamento em relação àquele texto, aquela fábula, ou aquela história. Às vezes é alguma história verídica, e aí a gente, né, pensa como que a gente pode, o que a gente tem de aprendizado daquela história que a gente pode levar para a nossa vida. No meu site lá, marciozepelini.com.br, tem mais de 100 textos disponíveis aí para leitura. Desculpa. Qual mais marcou você? Que foi assim mais difícil de tirar de dentro para fora? Tem vários. Tem um que recentemente eu republiquei agora, né, que é aquela história os universitários, quatro colegas tinham prova na sexta-feira e resolveram falar, não vamos fazer prova nenhuma, vamos para a praia, vamos se divertir e tal. E foram para a praia e foram, né, deixaram para lá e tal. Enfim. Aí na semana seguinte chegou o professor e falou, eles chegaram pro professor e falou, a gente teve 1001 problemas, tivemos que viajar, e aí o pneu furou, e aí a gente não conseguia consertar, e aí depois a gente conseguiu um borracheiro para consertar o pneu, mas aí o borracheiro... Bom, enfim, cria aquela baita história, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, professor, dá uma segunda chance pra gente, deixa a gente fazer a prova e tal. Pois não, tudo bem, pode fazer. Hoje à noite vocês fazem a prova, né? E aí foram para casa, estudaram ali um pouco, tal, era física quântica, tal, não sei o que lá, tal. E aí voltaram para fazer a prova, o professor colocou um aluno em cada classe e aí falou assim, primeira pergunta, o que é a lei de Ohms, tal, não sei o que lá, uma pergunta ali
da área da física lá, que era a área da prova dele. Valendo 1 ponto. E aí eles, pô, show, isso aqui eu estudei, tá fácil, tal, não sei o que, eu acho que a gente vai se dar bem nessa prova. Pergunta número 2. Valendo 9 pontos. Qual pneu furou? Ai. É assim, e aí vem a minha interpretação disso tudo. Para você falar a verdade, você precisa ter uma estratégia. Porque se você falar 100% da verdade, você vai se enrolar. Você vai, muitas vezes, abrir muito mais informação do que você precisa naquele momento. Agora, para você mentir, não adianta ter estratégia, porque uma hora isso vai cair, né? Uma mentira, invariavelmente, leva você a ter que criar uma nova mentira para justificar aquela primeira. E aí, com essa nova mentira, você vai ter que criar mais 2, 3 mentiras para conseguir justificar essa segunda mentira. E assim vai virando uma bola de neve, que uma hora esse castelinho cai, porque é castelinho de cartinha de papel. Agora, eu gosto muito dessa metáfora, porque o que acontece? Para você falar a verdade, é necessário você saber o ponto certo de convencimento, né? Então, se os alunos chegassem para o professor e falassem 100% da verdade, professor, a gente estava de saco cheio na sexta-feira, resolvemos engandaiar, fomos para a praia, tomamos todas, fomos para lá e demos um cambau na prova mesmo, e a gente não quis nem saber, mas agora a gente quer uma segunda chance. Essa era a mais pura verdade. Muito provavelmente eles iam arrumar um inimigo, não ia conseguir fazer a segunda a prova, enfim. Ele poderia ter simplesmente falado, olha, tivemos aí uma questão particular, uma questão pessoal para a gente fazer, a gente teve que fazer uma outra coisa e não conseguimos vir na prova. Podemos fazer a prova, a gente vai estudar e tudo mais, a gente quer ter a segunda chance. Pronto, não mentiu, mas não precisou falar, dar detalhes de tudo, né? Então, assim, isso num processo de convencimento para qualquer coisa, né? Se eu quero chamar minha esposa para ir jantar fora e eu quero, sei lá, ir num restaurante japonês. Você falar de cara já tudo, falando assim, olha, eu quero ir no restaurante japonês e a gente vai e tal, não sei o que. Pô, mas e aí, né? Eu não posso escolher e tal, pode até gerar uma certa... Então você tem que ir falando a verdade aos poucos. Que tal a gente sair e tal? Faz tempo que a gente não vai em tal lugar. Tal. Hoje está meio calor, né? Para comer comida quente, tal, uma comidinha, né? Então você vai, né? Mas você tem que ter uma estratégia para falar a verdade, né? Então, agora mentir também não vale a pena, né? Falar assim, não, pizza hoje não dá porque eu comi pizza ontem, porque eu vou passar mal e tal. Não precisa, né? Então vamos ter estratégia para falar a verdade. Essa foi uma das historinhas que eu gostei bastante de ter contado. Então, isso você falando me lembra muito a questão do que hoje, né, muito se fala, a psicologia positiva ou a comunicação não violenta, né? Se colocar, conversar com o outro, se colocando no lugar dele. Então, acho que isso é muito interessante, porque muitas vezes é isso, você falar de cara pode até ofender a pessoa, né? E você pode estar nas melhores das intenções, vamos dizer assim. Então, isso é uma forma interessante de olhar. Você vê que uma violência gera outra, e a gente está tendo isso quase que diariamente, notícias de coisas assim na TV. O caso que teve agora recente, que ficou bem conhecido, é o caso do Carrefour. Não, olha só como uma coisa não justifica a outra.
né? Me parece, até onde eu sei, que a vítima tinha lá seus problemas já com os funcionários do Carrefour há algum tempo e vinha provocando eles. Esse foi o primeiro ato de violência, que gerou o segundo, que é absurdamente injustificável, desproporcional e que, assim, você está querendo dizer que é o violência? Sim, é uma ação que gera reação. E que dessa outra violência geraram outras, né? Foram protestos com quebra-quebra, furtos nas lojas. Quer dizer, um não justifica o outro. E quanto mais você age com violência, mais violência você vai gerar. Então, a comunicação não violenta, a cultura da paz, a cultura né, de você respirar, contar até 10 antes de responder, se colocar no lugar do outro, não entrar na energia que o outro tem. Isso é muito importante, né? Porque se você entra na pilha, você vai piorando, porque se um cara vem falar alto com você, você quer falar mais alto, o cara vai voltar a falar mais alto ainda e o outro vai tentar te bater porque você está falando mais alto. E assim vai aumentando a coisa, né? Não, opa, peraí, tá falando alto por quê, amigo? Vamos lá, vamos conversar, senta aí, o que está acontecendo, né? Coloca-se, independente do que vem, né? Você não pode responder com o que vem, você tem que responder com o que está dentro de você, com o que você acredita, né? Então, é muito importante isso. Eu confesso que hoje em dia está difícil, né? Você vê os embates que existem, para dizer que são os quebra-pau, né? Que existe nas redes sociais sobre política. Né? Cada hora um aumentando o tom. Eu simplesmente parei de falar de política em rede social. Parei. Não falo mais absolutamente nada. O que é um erro também. Sim, porque claro. cada um deveria colocar a sua opinião. O debate é muito importante. É direita, é esquerda, é centro, não importa. Eu acho que cada um tem a sua visão e o melhor de tudo seria o equilíbrio, a coesão das ideias para chegar num senso comum, né? Mas não, eu vou ficar com essa opinião, ou ele vai ficar com essa opinião e vai se bater e ninguém vai ceder em lugar nenhum. Né? E pior, vai cada hora fechando mais o punho para não ceder, né? Gente, não, vamos abrir a mão, vamos se entrelaçar, vamos tentar ver um cede daqui, um cede dali, e a gente consegue fazer isso aqui, porque dois punhos fechados não se juntam. Não, e você sabe que hoje eu fiquei assim impressionada com duas coisas, essa questão da comunicação, né? Tivemos aqui também no Rio um caso de violência com um rapaz que estava dentro de uma loja para trocar uma mercadoria, e aí dois policiais que estavam acharam que ele estava roubando, tiraram ele da loja, mas bateram muito nele. E qual foi, vamos dizer assim, a sorte do menino? Primeiro que ele falava, olha, está aqui a nota fiscal, e os caras não acreditavam nele. Tudo foi filmado pelas próprias câmeras de segurança. E aí é impressionante. Eu fiquei sabendo desse caso. Coisa. E aí hoje o que me chamou a atenção também, além de hoje né, a notícia hoje, manhã era essa, era a porta-voz da PM ter se indisposto com um repórter e foi preciso o governador afastar ela. Então, assim, como uma porta-voz da PM se indispõe. Então, assim, eu acho que os ânimos estão muito acirrados, sabe? Eu sei que é um momento, e essa época eu acho que está sendo muito difícil para as pessoas, principalmente chegando próximo das festas natalinas, que vai ser um Natal diferente, um Ano Novo diferente para todo mundo. O carioca, principalmente, que gosta de passar o Ano Novo na praia de Copacabana, em espaços abertos, com festas, isso não vai acontecer, né? E a gente tem que procurar, é isso que você falou, tirar uma lição disso e mudar,
né? Mudar o mindset. Como é que eu posso fazer para que seja agradável para mim e para outra pessoa? Porque também eu acho que a gente tem que lembrar, não sei se quando você está falando dessa atitude positiva, é isso, porque também não adianta eu passar a minha tristeza para outra pessoa, quando, na verdade, eu também preciso ser forte por ela, porque ela também está passando pela mesma situação, né? Então, por isso que eu acho que essa coisa das atitudes e inspirações me chamou muita atenção por causa disso. Eu acho que é uma forma da gente... Cara, vamos pensar de outro jeito. Olhar, em vez de ficar olhando o copo vazio, vamos olhar o copo cheio, não? Não, com certeza. E olha quantos aprendizados a gente teve nessa pandemia, né? Olha, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Uhum. Quantas lives a gente fez e a gente teve que reaprender a fazer os eventos de forma online, enfim, tanta coisa, né, que a gente aprendeu. Então, acho que tem sim muita coisa para a gente aprender, não, tirar de proveito dessa pandemia. Não quero minimizar de maneira alguma quem perdeu algum ente, Claro, não. quem perdeu emprego, quem perdeu empresa, né? Foram muitas as perdas que a gente teve durante essa pandemia, e ainda vai ter, né? Enfim, a pandemia não acabou e do jeito que esses nossos governantes estão batendo cabeça, a gente vai demorar um pouquinho ainda para tomar vacina ainda. Então, assim, a gente não sabe se depois que a população tiver vacinada, se vai ter resolvido os problemas, né? Talvez a gente tenha outros problemas, enfim. Mas algumas coisas boas vão durar por muitos anos, né? Algumas coisas que a Covid trouxe, por exemplo, essa questão da tecnologia, né? A gente estava falando com a Diva, né? Um pouco antes de começar a live aqui, a gente estava falando o quanto que a pandemia acabou fazendo forçosamente as pessoas a usarem a tecnologia, né? E esse é um lado bom, né? Quanto que a gente economiza de tempo, de energia, né? de tudo para deslocamento, tudo para a gente poder fazer uma reunião, às vezes que demora meia hora, uma hora, e leva 5 para a gente ir e voltar. Né? Então a gente perdia a tarde inteira para ir fazer uma reunião de uma hora. A gente que eu morava em São Paulo, você mora no Rio, são duas cidades caóticas de trânsito. Quando eu morava na zona norte de São Paulo, para quem conhece São Paulo, ali perto do Anhembi, o Shopping Center Norte, né, o Expo Center Norte, perto do Sambódromo, por ali, perto do Campo de Marte, né, minha casa era bem perto do aeroporto do Campo de Marte. Quando eu tinha uma reunião na Berrini para fazer, eu queria morrer, porque era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, com sorte, né? Teve uma vez que um parceiro me chamou para ir numa reunião na Berrini. Eu falei, não, a Berrini não. Aí eu lembrei que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro na semana seguinte. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, quando eu estiver voltando, eu vou pousar em Congonhas, às 2 da tarde, não vou lembrar exatamente a hora. Posso marcar nesse dia às 3 e pouco da tarde? Literalmente, eu vou de avião aí para o teu... Aí eu voltei, porque aí eu já estava ali perto, já aproveita, porque é uma viagem só, já vou estar ali mesmo. Né? Não, eu acho que isso facilitou muito a vida da gente, nossa senhora. E é isso, e é tão engraçado, né, quando você pensa que a tecnologia ela começa a estar disponível logo depois da Segunda Guerra Mundial, e né, o homem vai à Lua em 1960, e a gente 60 e pouco, e a gente não aproveitou isso. Né? E aí vem a internet bem devagar, e as pessoas tinham, não, isso, aquilo, né? Está aí o Facebook que surge mudando as coisas todas, essa comunicação, né?
os Orkut da vida, então os e-mails. Então, eu acho que facilitou muito. E essa coisa de não ter que deslocar, eu acho que é fantástico, porque realmente, quantas vezes saí daqui para uma reunião num cliente e, nossa senhora, saía de manhã e voltava de noite. Eu estava atendendo um cliente no final do recreio, eu saía daqui 10 horas da manhã, chegava lá quase meio-dia, atendia o cliente, saía de lá 4 da tarde, chegava aqui às vezes 7 horas da noite. Isso é impossível, não dá mais. Agora eu atendo ele pela internet. E aí não me desloco, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Agora, 2 coisas que eu quero saber sua ainda. Como se tornou palestrante? Pois é, não sei. E você é inspirador dando as palestras. Aqui Eu também está sendo. Eu acho que comecei, você está dando vários insights para as pessoas. na verdade, eu acho que eu comecei falando como na minha área de atuação de comunicação e marketing, que é o primeiro livro, que é o único livro mais técnico que eu fiz. Então, eu fiz comunicação e marketing para o terceiro setor e eu comecei a dar aula disso. Então, eu fazia algumas palestras sobre isso, criei um curso de 8 horas de comunicação e marketing para o terceiro setor, e aí acabou que eu acabei estava com muita sobrecarga e tal de trabalho, mas eu comecei a perceber que muitas vezes as minhas dicas de comunicação e marketing, elas iam além da questão terceiro setor ou de negócios em si, mas era muitas vezes essas dicas se aplicavam ao marketing pessoal. Uhum. Né? E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, eu acho que é melhor, de repente eu conseguiria fazer uma coisa mais ampla se eu transformasse todo esse curso, em vez de comunicação e marketing para ONGs, para terceiro setor, eu fazer uma coisa de comunicação e marketing para pessoas, para você, Uhum. né? E aí eu criei um curso de reorganização pessoal, de desenvolvimento pessoal, que usava boa parte da estrutura do curso de comunicação e marketing, mas voltado para o desenvolvimento pessoal e não o desenvolvimento de uma organização. Né? Então, e aí fui estudar também, né? Eu trabalho muito, eu gosto muito da PNL, né? E aí eu fui estudar um pouco de PNL, me juntei com algumas pessoas que já davam aula de PNL, fizemos algumas coisas juntos, depois eu parti para a carreira solo de novo, enfim. E aí foi uma coisa que foi acontecendo, né? Não foi simplesmente, a partir de amanhã eu vou virar palestrante, não foi. E hoje, assim, sinceramente, tem tanto palestrante aí no mercado e muitos deles até com uma qualidade duvidosa, inclusive, que planejamento para 2021 em diante, eu não estou mais pensando numa linha de eu vou desenvolver minha carreira de palestrante. Não, eu quero dar palestra para ajudar pessoas. Se eu conseguir ajudar essas pessoas, eu já estou ganhando, sabe? Eu não quero visar lucro com essas minhas palestras. Se um dia elas me derem lucro, ótimo, né? Junta o útil ao agradável, isso é muito bom, né? Quem não gosta de ganhar um dinheirinho a mais? Né? Se alguma empresa gostar e quiser me contratar, ótimo, vai ser lindo, mas não vai ser o meu foco. Eu quero tentar, ao máximo possível, fazer eventos de preferência presencial, porque a gente sabe quanto a gente gosta de evento presencial, de olhar olho no olho, de abraçar, de depois poder tomar um cafezinho no coffee break, enfim, comer aquele pão de queijo. Então, tudo isso faz parte, né, de um ritual de fazer uma palestra. E eu quero, então, poder contribuir com a sociedade, com a melhoria da sociedade, no sentido de as pessoas perceberem que elas podem ser empreendedoras delas mesmas. Eu tenho batalhado muito nessa palavra, empreendedorismo.
Empreendedorismo não é criar empresa, não é ser empresário. É algo muito mais amplo, que pode ser muito mais simples ou mais complexo do que montar e manter uma empresa. Empreendedorismo é você fazer acontecer, é você desenvolver algum tipo de projeto, seja um projeto empresarial, seja um projeto pessoal. Eu postei anteontem, sei lá, no meu Instagram, uma hortinha que eu fiz ao longo da minha pandemia aí. Eu tenho tudo ali, tenho erva cidreira, tenho boldo, tenho hortelã, tenho manjericão, tenho um monte de coisa ali, lindo, até tomate tem na minha horta. E ficou bonitinho ali a horta. E eu falei, isso é empreendedorismo, porque Sim. Isso é fazer acontecer, é você ter uma ideia, colocar no papel, colocar uma data, uma dedicação principalmente, para poder você chegar e depois tirar uma foto. E as pessoas têm que começar a pensar que elas são capazes de fazer essas coisas. Seja um projetinho pequeno, seja fazer Tem um amigo meu que está fazendo curso de Ikeban. Ikeban é aqueles vasos japoneses, coisa mais linda. E ele falou assim, além de ficar bonito, de deixar a minha casa bonita, é uma terapia, né? Ele relaxa e tal. Isso é empreendedorismo. Empreendedorismo não precisa ser algo que vai te dar lucro, que vai te dar, você vai entrar no mercado. Não, é você fazer acontecer, e algo que seja bom para você, que tenha algum tipo de benefício para você, que não seja necessariamente dinheiro, mas que seja paz, que seja o sentimento de satisfação de algo concluído, de algo realizado, porque isso leva... isso é viciante, tá? Isso é viciante. Eu acho que é a única contraindicação, no bom sentido, né, que tem o empreendedorismo. Quanto mais você empreende, mais você quer empreender. Então, é viciante. Você passa a não querer você querer mais coisa. E isso, o que vai acontecer? Vai desenvolver mais coisa para você, né? Então, você começa com eu vou... Olha só, isso aconteceu muito na pandemia com muita gente. O cara tá ali, né, já meio de saco cheio daquelas lives dos sertanejos, dos infernos ali, que tava ali, que ninguém aguentava mais. Aí o cara começa a olhar aquela parede e fala assim, poxa, eu bem que podia pintar essa parede. Aí o cara vai na loja de material, compra tinta, e ele já olha uma prateleirinha ali bacana e fala, poxa, eu podia também trocar essa prateleira. Aí ele já vê aquela lumináriazinha e fala, não, vou levar essa luminária também. E vai, troca, faz aquela parede. Aí quando ele dá aquela parede, tá aquela satisfação, tira foto, manda para a família, olha só, nova parede da minha casa e tal. Aí ele olha para o lado, a outra parede tá feia. Fala, putz, eu acho que no final de semana que vem eu vou investir nessa parede. E assim vai. E quando ele viu, ele reformou a casa inteira. Evento é a mesma coisa. Eu sempre gostei de fazer evento, desde moleque. Acho que com 13 anos eu já organizava meu próprio aniversário. Ia fazendo, né, churrasco com os amigos e noite da pizza e não sei o que lá. Depois comecei a fazer as coisas com o terceiro setor, evento, fazia Dia das Crianças, Natal e o Diabo 4 e tal. E aí, essa coisa vai crescendo de uma tal maneira que o ano passado a gente fez mais de 150 eventos no Instituto Filantropia. Então, é o que eu falo, é viciante. Quem gosta quem começa, quando se dá se permite, né, acreditar que é capaz de fazer acontecer, você vai lá, faz, acontece, e aí você não fica satisfeito, você quer mais. Isso é muito bom, né? Então, permita-se ser empreendedor de você mesmo. Isso aí. Do que a gente estava falando, eu entrei no e assim, empreendedorismo. Mas é isso mesmo. E essa questão dos eventos, né? Você faz vários eventos, inclusive um dos encontros do terceiro setor foi lá no Sindiconte, né? Acho que foi 2018, né? Acho que foi 2018. E você faz isso de forma gratuita para as pessoas, uma troca que eu acho muito bom. Eu acho que é muito legal fazer os encontros, mas tem o grande evento que estava todo programado para o início do ano, foi abril, não era abril?
Era Abril? Era Abril. Abril aí Era em Abril. Camboriú, né? Não, era em Florianópolis. Florianópolis. Como é que foi trocar isso tudo para o online? Para a gente fechar essa questão do empreendedorismo e essa mudança de... Decisão difícil, empreendedorismo tem muito a ver com tomada de decisões, né? Você precisa decidir e as decisões, às vezes, as oportunidades são boas, às vezes as oportunidades são ruins, são desafios, na verdade. Então, a Covid veio cada vez mais perto, chegando ali. Em janeiro, a gente ainda pensava, não, imagina, você não vai nem vai chegar aqui no Brasil direito, né? Imagina, tal. E aí a coisa chegando, a coisa apertando, março apareceu a primeira morte, tava, putz, o negócio complicou. Dia 13 de março, faltava um mês para o evento, a gente tomou a triste decisão, e olha só, a gente tomou uma decisão, era uma sexta-feira 13, de manhã a gente tomou a decisão, ainda na incerteza se a gente estava tomando a decisão certa, mas a gente falou, não, vamos adiar para agosto, porque agosto já passou tudo, né? E doce ilusão, né? E a gente adia para agosto, tá tudo certo. As pessoas vão entender e tal. E no mesmo dia, na sexta à tarde, o prefeito de Florianópolis fechou tudo para evento. Fechou escola, fechou evento, fechou as transporte praias. público, as praias, tudo. Então, assim, a gente tomou a decisão certíssima no dia certo. E aí, passando para setembro, para agosto, ainda online, ainda presencial. E aí a coisa não melhorava, pelo contrário, só piorava. Quando chegou junho, a gente falou, gente, esquece, não vai dar para fazer presencial em agosto. Aí o Centro-Sul, que é o local onde seria o FIF em abril, foi super parceiro nosso e ele já na hora falou, olha, esquece, vocês não vão conseguir fazer em agosto, já passa para o ano que vem, porque nem esse ano eu acho que mais vai dar para fazer. Aí a gente ainda chegou e falou, será que no final do ano, mas aí a gente já tinha também, o nosso plano B já era, assim, não, ó, se for para adiar de novo, a gente deixa o Florianópolis para 2021 e vamos fazer o FIF online em agosto mesmo, na data que estava prevista, e foi assim que aconteceu. Inclusive, hoje ficou pronto o vídeo do FIF online, ficou muito bacana, ficou muito legal. Ah, legal. A gente tem chat aqui, né? Tem. E você vai disponibilizar para os associados esse vídeo? Então, eu tô vendo aqui, eu vou colocar Ou é no aberto para chat todo aqui. mundo? É Porque, para quem aberto, é não aberto. sabe, Na a Rede verdade, eu vou Filantropia tem a até passar. revista, tem o instituto que faz os eventos de terceiro setor e tem o FIF, que é o festival, que é muito legal. Eu adoro ir. E acho que vale a Agora, pena. E aí, queria convidar as pessoas para se associarem. eu vou colocar aqui vai colocar o link para o pessoal na verdade, o link do vídeo. Agora que eu acabei de ver que a gente está só com o link do Dropbox ainda, que a produtora mandou para a gente para aprovar. Está aprovado, mas a gente vai publicar hoje ainda, e eu já consigo. Mas, assim, se entrar depois, amanhã, provavelmente já vai estar no site do FIF. Eu estou colocando aqui o site da Filantropia e o site do FIF, que, se Deus quiser, vai acontecer agora no final de fevereiro, início de março, fif.org.br, em Florianópolis, e a gente vai fazer um formato híbrido. Né? Como o evento, o espaço ali cabe 5.000 pessoas, a gente vai limitar a 1.000 pessoas presencial, né? No máximo 1.000 pessoas presenciais vão poder assistir o FIF de forma presencial, né? Porque aí a gente vai colocar as cadeiras bem distanciadas e tal. E todas as salas vão ser transmitidas de forma online. Então, quem não se sentir à vontade de ir presencialmente vai poder assistir de casa, com segurança, tal. Quem ainda não... Tá? Então, vai ser um formato híbrido, a gente vai ter as duas formas para assistir.
E as inscrições já estão abertas no site? Aberto no fife.org.br. Ah, legal. E também convidar todo mundo a se associar, porque a revista Filantropia é muito legal, eu gosto muito. De vez em quando escrevia na revista, mas ultimamente eu tenho faltado tempo. E tem muita palestra online, gratuita, Tem. de muita coisa interessante, tem muitos Só de artigo a gente tem acho que cerca de 11 mil artigos publicados, todos abertos, gratuitos, muita coisa na área contábil, tá, gente? Vocês que são da área contábil aí, tem muita coisa, porque contabilidade do terceiro setor é uma coisa bem específica, tem lá suas regrinhas, suas legislações específicas, em especial para aquelas entidades que possuem o certificado do SEBAS. Então, tem muita coisinha e a gente dá muito tema na área. A área contábil é o nosso segundo maior tema em termos de procura, né? É o segundo maior tema. O primeiro tema é captação de recursos, né? É a necessidade de qualquer organização. E é o segundo maior tema é contabilidade. E teve a imersão em contabilidade do terceiro setor online. Imersão em contabilidade, exatamente. Foram 40 horas de conteúdo contábil. A gente normalmente faz isso presencial, né? Que é uma imersão de fato, né? A gente vai para um hotel, fica todo mundo ali junto. Mas esse ano o junto é isso aqui que a gente está fazendo, né? Mas que é ótimo. Que é ótimo. Pelo menos a gente enxerga as pessoas, bate papo. Gente, estou assim, eu se deixar eu fico aqui perguntando. Eu queria saber se vocês têm pergunta para o Márcio, Diva, a Gercelei, a Dani, Rosângela, Jorge. Queria agradecer a todo mundo por estar aqui. Se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar, porque... Márcio, o que você falou aí, entre tantas outras coisas boas, é que empreender é fazer acontecer. Então, em todas as áreas, né? Porque às vezes a sensação primeira, quando fala em empreendedorismo, é pensar em criar algo, uma empresa, nos seus maiores ou menores, né? Portes de venda. Vem muita a sensação ainda de compra e venda de negócios, né? Mas, como você falou, a sua horta, o Ikebama, enfim, são ações que dão satisfação, né? Que, quem sabe, você, de repente, não vai crescer e ser um grande agricultor, vai ficar tão entusiasmado com o seu tomate e com as suas... Minha filha falou isso. A minha filha falou isso. Falou assim, pai, você vai virar agricultora? Eu falei assim, olha, se eu tivesse um dinheirinho a mais no banco guardadinho ali para mim, eu ia fazer nosso sítiozinho, não precisava nem ganhar dinheiro com a agricultura, mas eu estaria muito feliz trabalhando na terra, porque adoro. Pois é. Aqui em casa, agora você vê, eu comprei batata doce, as coisas de alimento, e ficou uma batata escondida, ela escorregou, ficou escondida lá num canto. Um dia eu vejo uma coisinha verde, né? E manda a menina olhar lá embaixo o que era aquilo. A batata doce, ela, igual feijão, ela brotou. Menino, tá enorme. Aqui, eu fiquei com pena, porque ela estava tão assim verdinha, tão bonitinha, eu fiquei com pena de matar a flor. Eu pensei assim, eu vou dar para alguém plantar em algum lugar. Coloquei ela num lugarzinho com água, não é nem com terra. Ela está híbrida aqui, orgânica, né? Aquele negócio de água, esqueci o nome certo. Aí botei ali na janela. Menino, ela está crescendo, ela está indo embora, porque é tipo uma trepadeira, né? Eu tenho que arrumar alguém para dar a batata doce para ela continuar crescendo. E é tão bom, de manhã você olha, e se ela está úmida, ela está toda espertinha. Se ela está com um pouquinho de aguinha, ela fica tristinha. Aí você coloca a água, ela, né, fica ativa novamente. Isso é muito bom. Então, se colocar no lugar do outro, a gente sempre está comentando sobre isso em todas as circunstâncias. E foi muito bom ter você aí despertando na gente esse bate-papo aí com a Sandra,
trazendo, né, para nós o olhar da coletividade, o olhar maior do que só para nós mesmos, mas também para todos que nos cercam. Valeu, muito obrigada aí por estar com a gente. Eu agradeço. Bom, foi pensado com muito carinho para todo mundo, para a gente fechar esse ano assim. Fizemos muitas lives, mas queria uma coisa inspiradora para todo mundo. E aí, nada mais do que o Márcio para trazer inspiração para a gente. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Foi muito bom a gente conversar. Sou muito grato por ter aceitado o nosso convite. E estamos juntos. O que precisar do Sindiconte Rio, estamos nós. Quem sabe a gente faz um presencial, eu acho que mais para final de 2021, 2022. Mas a casa está à disposição. Legal, vamos fazer sim, estou à disposição. Quero muito voltar a palestrar em palco, que é dar uma energia diferente. E eventos de vocês aí não precisa ser voltado para o terceiro setor, não, voltado para a área contábil, para empresarial, tudo. Me chamem que eu adoro ir para o Rio, então é só me convidar que eu estou aí. E mensagem final, então, assim, gente, como eu disse, para ter atitude é necessário ter motivação, que é motivo para a ação. Encontre os seus motivos e haja, né? Arregaça as mangas e vai fazer acontecer, porque quem cria o ambiente que você quer viver bem para o resto da tua vida ali, é você que cria esse ambiente, mas é a sua atitude que leva você a ter esse ambiente. Não adianta nada a gente criar esse ambiente e ele ficar lá e você aqui. Não, você precisa se mexer até lá, né? Você precisa conseguir entrar nesse ambiente e viver bem nesse ambiente. Então, quem vai fazer isso é a sua própria atitude. Então, mexa-se. Você não vai se arrepender disso, não. Isso aí. Gente, Márcio, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui, quem vai nos assistir. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo, sigam-nos e vejam a página da Rede Filantropia, se associe, que vale a pena, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem seguros. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço Até a todos. próxima. Tchau, tchau. Jorge, acho que o Jorge quer falar. Eu só ia dizer que 2020 é o ano do empreendedorismo de verdade, porque eu tive que me reinventar como pai, me reinventar como marido, me reinventar como patrão. A minha casa, de repente, virou um parque de diversões que eu tive que administrar, virou uma sala de aula que eu tive que administrar, virou um escritório que eu tive que administrar. Então, acho que 2020 é um ano que entra para a história como sendo um ano que a gente tem que se reinventar, se autodescobrir. Isso aí. De reclamar, eu tenho aproveitado e agradecido muitas oportunidades de rever algumas coisas, de estar mais próximo, de estar olhando para dentro, né? É muito importante. Um abraço para todos aí. Outro, Jorge, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.